Bom dia, gente. Eu sou o estudante João Pedro e esse aqui é parte do trabalho proposto pelo nosso professor de Física, que a gente vai falar sobre o experimento do eletroscópio, o processo de eletrização, essas coisas. E a minha parte, que cabe a mim, é falar da teoria dos processos de eletrização. É o seguinte, existem, de forma geral, três tipos de eletrização que a gente estuda. O primeiro deles é o que a gente chama de eletrização por atrito. E, bom, como o próprio nome já diz, né? Ele ocorre quando a gente tem dois corpos, de preferência. Não de preferência, não. A gente só tem dois corpos neutros e a gente atrita eles. Simplesmente atrita. Então, tipo, a gente pega os dois, encosta e atrita. Quando a gente faz isso, a gente vai perceber que um dos corpos vão ficar positivo, enquanto o outro vai ficar negativo, certo? E para a gente saber qual dos dois fica positivo ou negativo, a gente usa uma coisa que a gente chama de série triboelétrica. Que a partir dessa série a gente consegue, a partir dessa uma tabelinha, né, a gente consegue saber a partir de dois materiais qual deles vai ficar positivo e o outro negativo, certo? Então, aqui, ó, esse aqui é a série triboelétrica, né? Então, vamos pegar o exemplo de cano de PVC e papel. Quando a gente olha aqui para a tabela e vê cada um dos materiais, por exemplo, aqui ó, a gente vai ter o papel, né? E aqui embaixo a gente vai ter o PVC, o cano PVC. Quando a gente atrita um deles, a gente vai perceber que o papel está acima do PVC. E nessa série aqui, como a gente sabe que o material que está mais acima vai ficar positivo e o material mais abaixo vai ficar negativo, então a gente sabe que nesse caso, quando a gente atrita os dois, o papel vai ficar eletrizado positivamente e o cano PVC negativamente. Pegando outro exemplo aqui, a gente vai ter a bexiga e o cabelo humano. Quando a gente olha na tabela, a gente vê que o cabelo humano está aqui em cima, bem aqui, ó, bem lá em cima, e a bexiga vai estar aqui para baixo, certo? Então, como a gente já sabe, né, a gente vai perceber que o cabelo humano vai ficar, quando a gente atrita os dois, por exemplo, para fazer experimento, o cabelo humano vai ficar positivo e a bexiga vai ficar negativa. Bom, a eletrização por atrito é bem simples, não tem nada tão complexo assim. Agora, as outras formas são um pouquinho mais complexas. A segunda que a gente vai estudar vai ser a eletrização por contato. E, novamente, como o próprio nome já diz, ela ocorre quando há contato entre dois corpos. Só que não é qualquer corpo, certo? Por exemplo, se a gente tem um corpo neutro e outro corpo neutro e a gente encostar os dois, não vai acontecer nada, os dois vão continuar sendo neutros. Agora, o que a gente precisa é que pelo menos um deles esteja eletrizado positivamente ou negativamente. Então, nesse exemplo que eu desenhei aqui embaixo, né, o corpo da esquerda, vamos chamar esse corpo de A, vai estar eletrizado positivamente, e o corpo da direita, que eu vou chamar de B, vai ser um corpo neutro, certo? E no experimento mental, vamos dizer assim, a gente vai encostar os dois. E o que a gente vai perceber é que depois do contato, o corpo A e o corpo B vai estar eletrizado positivamente. Ou seja, é como se tivesse acontecido uma certa distribuição de cargas. É como se o corpo A meio que emprestou elétrons ou recebeu elétrons do corpo B. E é exatamente isso que acontece, que as cargas elas são distribuídas entre os dois corpos. Então, o que a gente pode dizer? Que a soma das cargas antes do processo de contato tem que ser igual à soma das cargas depois do processo de contato, certo? A gente tem tipo vamos dizer assim, uma simetria, a gente vai ter uma conservação de energia, se a gente pode dizer dessa forma. E essa conservação, ela pode ser expressa basicamente por essa forma aqui, por essa forma aqui bem simples, que QA mais QB é igual a QA' mais QB'. Ou seja, a soma das cargas do corpo A e B vão ser iguais à soma do corpo A e B depois do contato. Para isso que serve o linha aqui, para expressar que é um outro estado. Só que se a gente for vamos dizer assim, generalizar para mais casos, a gente pode dizer que. Deixa eu pegar aqui a caneta. A gente pode dizer que a soma de todas as cargas dos corpos antes é igual à soma de todas as cargas dos corpos depois. Esse sinal aqui, a gente chama ele de sigma.
esse aqui, ele denota uma soma, certo? É um pouquinho mais complexo do que isso, mas de forma geral é uma soma. Então, o que isso aqui está nos dizendo é que a soma das cargas dos corpos 1, 2, 3, 4 até o corpo N, vamos supor que tenha N corpos, vai ser igual à soma da carga desses mesmos corpos depois dos contatos. Então, essa é uma forma da gente expressar a quantidade de carga, para expressar essa conservação de carga no caso geral. Só que, falando um pouquinho de forma mais específica, se os dois corpos forem iguais, a gente vai ter que o QA' vai ser igual ao QB'. Ou seja, nesse caso aqui que eu dei antes, nesse exemplo, dos dois corpos positivo e negativo, positivo e neutro aqui, né? Se esses dois corpos forem iguais, ou seja, se A for igual a B, então essa carga que A tem depois do contato vai ser igual à carga que B tem depois do contato. Então, de novo aqui na equação, a gente vai ter que a linha vai ser igual a QB'. E para facilitar o cálculo, vamos chamar essas constantes de um valor Q, um Q genérico. Então, se a gente for usar essa fórmula aqui, a gente vai ter que QA mais QB vai ser igual a Q mais Q. Lembrando que o QA e o QB são iguais. E a gente chamou esses dois de Q. Ou seja, a gente vai ter que 2Q vai ser igual a QA mais QB, o que implica que Q vai ser igual a QA mais QB dividido por 2, que é exatamente isso que a gente encontrou aqui. Agora, se a gente for num caso mais geral, se a gente for generalizar, se a gente tiver N esferas ou N corpos e a gente encostar eles todos ao mesmo tempo, a gente vai saber que a carga de todos eles vão ser iguais, porque vai ter, vamos dizer assim, uma distribuição homogênea das cargas. E fazendo um pouquinho de aritmética, a gente pode descobrir que a carga vai ser igual a essa fórmula aqui, que diz que essa carga de cada um desses corpos vai ser igual a, aqui de novo a notação de somatório, vai ser igual a soma das cargas antigas de todos os corpos, dividido pela quantidade de corpos que tem. Ou seja, se a gente fosse pegar no exemplo que tem três esferas, que é o caso que a gente já tinha visto antes, a gente vai ter que Q vai ser igual a 1 sobre 2 vezes aqui o somatório de 1 até 2 de QI, certo? Se a gente for expandir isso aqui, para ficar a forma de soma mesmo, a gente vai ter que Q vai ser igual a Q1 mais Q2. Se a gente supor que a gente vai ter dois corpos aqui, A e B, e a gente chama eles de corpos 1 e 2, que é a mesma coisa, então isso aqui vai ser igual a QA mais QB dividido por 2, que é exatamente a fórmula que a gente tinha encontrado aqui, certo? Então a gente percebe que essa fórmula é válida também. Ou então a gente pode supor para quando tem três esferas, ou seja, a gente vai ter esfera 1, 2 e 3. Então, a carga vai ser igual a 1/3 desse somatório aqui gigante, 1 até 3 de QI. Certo? Se a gente for expandir isso aqui, vai ficar 1/3 dividido por Q1 mais Q2 mais Q3. E isso aqui de novo vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3. Certo? Então é como se a gente fizesse uma média aritmética das cargas. Lembrando que isso aqui só é válido para quando as esferas são iguais e quando a gente tem contato simultâneo, ou seja, a gente tem, por exemplo, a gente tem três corpos e a gente encosta eles ao mesmo tempo. Beleza. Então, é basicamente isso. Então, resumindo tudo, a eletrização por contato ocorre quando a gente tem pelo menos um dos corpos eletrizados e a gente encosta eles simultaneamente. E a gente vai ter uma distribuição das cargas. Beleza? Isso é basicamente isso. Agora, um terceiro processo de eletrização que pode ocorrer é a eletrização por indução, certo?
que é a eletrização por indução? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é indução de cargas. Então, nesse caso, né, na eletrização por indução, a gente precisa ter um corpo eletrizado e outro corpo neutro, certo? Pensa só, quando eu aproximar o corpo eletrizado do corpo neutro, vamos supor que esse corpo eletrizado seja eletrizado positivamente, esse corpo eletrizado, ele meio que vai atrair, de um lado, os elétrons do corpo neutro e vai repelir para o outro lado a parte positiva do corpo. Lembrando, supondo que a gente está fazendo isso aqui sendo eletrizado positivamente, certo? Então, como mostra no desenho aqui que eu fiz, quando a gente aproxima o corpo positivo do corpo neutro, a parte negativa vai ser atraída e a parte positiva vai ser repelida. Dessa forma, a gente vai ter um processo de indução de cargas. Ou então a gente pode chamar de uma certa segregação de cargas, uma separação das cargas. Por quê? Porque de um lado a gente vai ter uma parte positiva, uma parte nesse caso negativa, e do outro a gente vai ter uma parte positiva. Então a gente vai ter essa separação das cargas. Beleza? Só que para acontecer o processo de eletrização por indução, a gente vai precisar fazer um experimento um pouquinho mais elaborado. Imagina agora que no corpo neutro a gente tem um fio terra, ou seja, um fio que está conectado com a Terra e que pode passar elétrons por esse fio, certo? Quando a gente aproximar o corpo positivo do corpo neutro, de novo vai acontecer a separação de cargas, né? De um lado aqui a gente vai ter a parte negativa e do outro a parte positiva, certo? Só que, por conta da presença do fio terra aqui, essa parte positiva ela vai atrair elétrons do fio terra. Ou seja, os elétrons que estavam aqui, então tinha um monte de elétron aqui, eles vão ser atraídos para o corpo. Basicamente isso. Então, quando a gente aproxima o corpo eletrizado positivamente, vai acontecer a separação de cargas e vai vir elétrons para o corpo neutro, que vai fazer com que ele fique eletrizado negativamente. Por quê? Porque a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Só que se a gente, nesse caso aqui ainda, se a gente tirar o corpo eletrizado positivamente de perto do corpo neutro, os elétrons que vieram do fio terra vão voltar para o fio terra e vão sair do corpo, ou seja, o corpo induzido, que a gente chama, ele vai ficar ainda neutro. Só que, se a gente, ao invés de simplesmente aproximar e desaproximar, e se a gente aproximasse, os elétrons iam vir, né, e a gente cortasse esse fio, o que aconteceria? Bom, de novo, quando a gente aproxima, os elétrons eles vão vir para o corpo, e quando a gente corta, ao cortar esse fio, os elétrons que agora estão no corpo induzido, eles não vão poder mais voltar, porque eles não têm mais o fio terra, não tem mais como ele voltar. Então, quando a gente tira o corpo eletrizado positivamente, do corpo que antes era neutro, o corpo neutro agora vai ficar eletrizado negativamente. Por quê? Porque ele recebeu elétrons do fio terra, só que esses elétrons não conseguem voltar, porque a gente cortou o fio terra. Então, o corpo vai ficar eletrizado negativamente. E é assim que acontece a eletrização por indução, certo? E assim, isso é válido também não só para corpos positivos e nêutrons. Isso acontece também para corpos negativos. Então, por exemplo, se a gente pegasse dois corpos aqui, ó, chamar de corpos A e B, sendo que esse aqui é negativo e esse aqui é neutro, se a gente aproximar eles, de um lado a gente vai ter a parte positiva e do outro a parte negativa, certo? A gente vai ter de novo a separação das cargas, por conta da indução das cargas. Então, desse lado aqui, vou fazer uma marca aqui, desse lado a gente vai ter o lado positivo e do outro negativo. Só que se a gente conecta o fio terra nesse esquema, então, a gente vai ter o corpo A aqui, o corpo B aqui, positivo, 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 aqui negativo, e negativo, negativo, negativo. Se a gente colocar o fio terra nesse lugar aqui, certo? Quando acontece a indução de cargas, ou seja, quando as cargas ficam separadas,
esses elétrons que estão na parte negativa do corpo, eles vão sair pelo fio terra, ou seja, eles vão sair do corpo. Só que se a gente não cortar o fio terra, quando a gente tirar o corpo A de perto, esses elétrons eles vão de novo voltar para cá e o corpo vai continuar sendo neutro. Só que se a gente cortar esse fio, se a gente cortar o fio terra, os elétrons que saíram do corpo, eles não vão mais voltar, porque o fio terra não está mais lá. Então, quando a gente tira de perto o corpo A, agora negativo nesse caso, os elétrons que saíram do corpo não vão conseguir voltar, o que vai fazer com que a quantidade de elétrons fique menor do que a quantidade de prótons, que vai fazer com que esse corpo B seja negativa, certo? Aqui vai fazer com que a carga do corpo B seja negativa, que vai fazer com que o corpo fique eletrizado negativamente. Então, se vocês perceberem, na eletrização por indução, os corpos, depois de todo o processo, eles vão sempre ficar com cargas opostas. Então, por exemplo, no caso em que o indutor for positivo, ele vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Só que no caso de o indutor ser negativo, o induzido vai ser positivo, certo? Então, a gente pode dizer que... Deixa eu encontrar um lugar para anotar aqui. Então, a gente pode dizer que a carga de A vai ser igual a menos a carga de B. Ou seja, as cargas deles sempre vão ser opostas. E é assim que ocorre o processo de eletrização por indução. Bom, como eu disse, esses dois últimos são um pouquinho mais complexos, o de contato e o de indução. Mas se você tiver na sua mente todo o esquema, como funciona, a separação das cargas, o contato, a distribuição das cargas, fica um pouquinho mais fácil. Então, bom, é isso. Depois de várias anotações aqui, né? Esse foi o nosso vídeo sobre o trabalho de física proposto pelo nosso professor de física, né? Então, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido e falou, até a próxima.